Irmãos, essa semana foi enterrada a rainha Elizabeth. Depois aí de, não sei se 11 ou 19 dias, eu não sei, não foi tudo isso não. Acho que 11 dias, né, 12 dias, né? Ela faleceu dia 8 ou 9, salvo engano, e foi enterrada essa semana. O fato é que isso chamou a atenção do mundo, a atenção total ali para Londres, para os países ali do Reino Unido. Ela estava na Escócia, no seu castelo, e aí teve todo um cerimonial, todo um ritual, né? O príncipe Charles já foi declarado rei, Charles III, em breve será marcado aí a coroação. E agora para o enterro, né? Foi toda uma... Eu assisti um pedacinho, eu particularmente gosto de assistir essas coisas. A monarquia é uma coisa que desperta a minha atenção em filmes, em documentários, no que quer que seja, né? Eu lembro que um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema foi Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, com Sean Connery e o Richard Gere, menininho ainda. Não, menininho ainda não, ele era jovenzinho, porque senão eu estou entregando minha idade, né? Que conta a história do rei Arthur. E a monarquia que vem, né, assim, de muitos e muitos anos, mas muito principalmente da questão da Idade Média, traz o nosso imaginário aquela questão das princesas, né, dos castelos, dos reis, né, as coroas, aquela glória, aquela pompa, né, tudo aquilo que está envolto e que nós pudemos observar bem no enterro. Quem acompanhou, quem viu no jornal, na televisão, o enterro da rainha Elizabeth, né? Os uniformes, né? Cada um ali tinha um uniforme e que simbolizava alguma coisa, tinha um jeito de ser, né? A pontualidade britânica é irritante, tudo no horário ali, né? Enfim, os tiros, os 2 minutos de silêncio, tudo num ritual, tudo, né? Pontualmente ali. E quem gosta da história, quem viu na escola e vê e acompanha, né, vê inúmeros tipos de histórias envolvendo a monarquia e ao longo do tempo, ao longo dos países, mas principalmente como ela está envolta na questão de poder. A monarquia britânica, ela é mais uma monarquia simbólica, né? A rainha não a rainha ela é chefe de estado, mas não é chefe de governo. Quem é chefe de governo na Inglaterra é o primeiro-ministro, que é indicada pela rainha. Mas quem de fato governa, quem dá a canetada lá, que agora é uma mulher que foi indicada pela rainha Elizabeth. E é o sistema parlamentarista, diferente do nosso sistema de governo aqui. Então, na Suécia também tem uma rainha, né, e tem alguns poucos países que ainda tem a questão vigente de monarquia, mas não é ainda nos moldes antigos que nós temos, em que o poder está centralizado numa única pessoa, e que os herdeiros brigavam por conta disso. Você vai ver inúmeras histórias de filho que mata pai, depois mata os irmãos, ou mata o irmão que é o herdeiro, para ele ser o herdeiro, e tudo a disputa e a briga pelo quê? Pelo poder, pela glória, por aquilo que, né, o trono pode trazer, e de fato quem senta no trono tem a atenção somente para si. Tanto é que o que levou e motivou Satanás a ser expulso do céu, foi essa rebelião, foi exatamente querer estar no lugar de Deus, assentado no trono lá nos céus. E hoje, numa dinâmica espiritual, a gente até desafia os irmãos: quem é que está no trono do seu coração? É Jesus ou é você, o seu eu, o seu ego? Israel viveu também um tempo de monarquia, e na verdade a introdução de Israel à monarquia foi a rejeição de Israel a Deus. Se você for lembrar bem, o governo até então era teocrático, né? Moisés
se reportava a Deus, Josué se reportava a Deus, os juízes consultavam a Deus, não havia um rei. E na época de Samuel, o povo vai olhar as nações vizinhas, e esse é o grande problema, que nós temos que tomar muito cuidado, ficar olhando o quintal do outro, e às vezes o que o outro está fazendo, que você acha bom, não tem nada a ver com o que Deus quer que você faça, ou não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Mas o povo olhava e via que as nações tinham um rei. E na verdade isso acaba sendo também uma introdução à idolatria. Porque o que é o lance da idolatria? É a necessidade de você ver quem você está o quê? Adorando. Você fazer a construção, e o judaísmo, né, a tradição judaica, de onde vem o Antigo Testamento, depois passa para a tradição cristã, então nós somos, os pilares da nossa fé é judaico-cristã, é proibido fazer imagem de escultura. Você tem que crer num Deus invisível, e isso é por fé, é naquilo que você não vê. Mas o povo virou para Samuel, que era o juiz, e falou assim: as nações têm reis e nós não temos. E olha que interessante, nas outras e nas demais culturas, a figura do rei era uma figura que simbolizava a divindade. O faraó, por exemplo, se considerava o próprio Deus. E ninguém ousava desafiar o faraó, a cultura egípcia, aquele líder era o próprio Deus, era uma divindade. E muitos assim o consideravam e o eram, e tinham o respeito, ou o olhar, ou o medo, ou o temor, porque estava não se relacionando com um rei, tão somente com um rei, mas com Deus. E Israel vai por essa direção, e Deus fala uma coisa interessante para Samuel. Vocês lembram o que foi que Deus falou para Samuel sobre isso? Samuel vai consultar o Senhor sobre o pedido do povo. O que Deus fala para Samuel? Os irmãos lembram? Fica tranquilo, pode dar o rei para eles, porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. E aí o povo vai atrás de um rei, e quem eles escolhem? Saul. Por que Saul? Porque Saul tinha aparência de rei. Saul era alto, a Bíblia fala que Saul era bonitão, tipo o pastor Lucas assim. Uma Terezinha, não gostei dessa risada de escárnio, de tipo assim, pastor bebeu. Irmã Terezinha, te gosto tanto. Irmã Terezinha, agora você magoou eu aqui, hein? Saul, a Bíblia fala que ele era vistoso, nos seus ombros para baixo, então ele era grandão, ele era alto, ele era guerreiro, e o povo foi pelo quê? Pela aparência, pelo estereótipo. E era tipo assim, o cara que me representa, olha lá o meu rei, olha lá não sei o quê, olha lá. E você sabe a catástrofe que foi com Saul. Tanto é que quem sucede Saul no trono? Davi. E Davi, Deus vai alertar Samuel exatamente pelo quê? Não olhe a aparência. Porque eu não sou como homem, eu não olho a aparência, eu olho o quê? O coração. Davi não tinha porte de rei, Davi era um menino naquela época, tinha 17 anos, magricelo, cheio de sardinha, ruivinho, uma coisa assim, fedendo ovelha. Nem para a guerra ele ia, em vez de lutar com lança, a espada era funda. E aí começa a história da monarquia em Israel com Saul, Davi, Salomão, e aí vem depois Roboão e a divisão do reino, e aí você vai vendo a história. Só que quando a monarquia é instaurada, e você vai entender que tudo na Bíblia, ela vai girar e vai circundar em torno de quem? Em torno de quem? Tudo o que acontece na palavra, desde o Gênesis, desde o Êxodo, desde o Levítico, lá vai circular em... Quem é o centro? Quem é o centro? Ai, Jesus Cristo. Deus não, gente, misericórdia. Quem é o centro? Jesus, sangue de Jesus tem poder. Oh, meu, não me infarta não, gente boa. A Bíblia, ela é o quê? Cristocêntrica. Vocês estão careca de ver e ouvir isso, senão vão ficar em nome de Jesus agora. Bora estudar a Bíblia aí. O Wender com certeza já está careca de ouvir isso.
A Bíblia, ela é o quê? Cristocêntrica. Tudo vai girar em torno de quem? De Jesus. No Antigo Testamento, apontando para Ele, o que virá, vai se cumprir no Novo Testamento, o que já veio e preenchendo, mas ela é cristocêntrica. E a partir do momento em que a monarquia ela é instaurada, e Israel está na figura do rei, a Bíblia vai começar a apontar que vocês querem um rei, mas virá um único rei, virá o verdadeiro rei, virá aquele que há de governar não só Israel, mas o mundo. Abre aí em Apocalipse, capítulo 4. Nós não vamos ter projeção aqui na frente? Ainda no culto de hoje? Ô, glória! É que seu pai está assistindo no hospital, Aline, ele quer ver bonitinho, hein? Um beijo para o irmão Luiz César, se estiver assistindo a gente. Um beijo para o irmão Hélio, viu, irmão Hélio? Você deve estar assistindo aí, mas eu nem vou falar mais nada, só vai ficar com o beijo mesmo, senão eu vou pecar, viu, irmão Hélio? Ele sabe. Ele está dando uma risadinha agora, mas ele sabe. Para minha mamãe também que está assistindo aí, um pessoal acompanhando o culto hoje, Deus abençoe vocês. Apocalipse 4, visão de João, daquilo que virá. Os 3 primeiros capítulos, você já sabe, é aquela questão das cartas às igrejas, e agora começa a ver, de fato, a revelação das coisas futuras, Apocalipse e tal. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honras e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui claramente João e Jesus é apresentado agora a João como rei. João tem essa revelação na ilha de Pátimos. Jesus já não está mais fisicamente com eles. E agora Jesus começa a ser apresentado como rei. Lembre-se que em todo momento Jesus se apresentava como Messias, como Salvador, né? O povo, na entrada triunfal de Jesus, o Messias, o Salvador. E agora a revelação começa, é o rei, há um trono. Me chama muita atenção nesse texto toda a reverência que evoca esta passagem de Apocalipse. E eu fico pensando e imaginando onde está a nossa reverência hoje. E quando eu senti trazer essa palavra aos irmãos, é que às vezes nós ignoramos a visão que nós temos de quem é Jesus para nós. Você pode ter a visão de Jesus de vários aspectos, várias vertentes, várias ordens. Ele é o Salvador, Ele é o amigo, Ele é o general, sei lá o que, mas Ele é rei. Ele é rei, rei dos reis. Toda vez que eu estava assistindo o funeral, as autoridades que estavam lá, e todos, olha, praticamente os líderes do mundo inteiro estavam lá, no funeral da rainha.
como muitos deles estiveram no casamento do príncipe, e muitos deles estiveram visitando a própria rainha, mas naquele instante, líderes do mundo inteiro, só alguns que não foram convidados, países como Nicarágua, Coreia, que vivem questão de ditadura, a Rússia por conta da questão da guerra, não, nem foram convidados para estar ali, não fazia sentido estarem ali, mas dos demais, todos estavam ali, o mundo estava assistindo, a reverência das nações, aquela rainha que por 70 anos governou com prosperidade, com justiça aquele povo, o povo britânico. Todo aquele ritual, e quando você visitava a rainha, tinha rituais também, né? Você não podia estar com um determinado tipo de roupa, o cumprimento tinha que ser discreto, tinha algumas coisas assim, uns protocolos, você estava diante da rainha. E hoje a gente vem se apresentar diante de Jesus muitas vezes de qualquer jeito, não é? E aí interprete da forma que você achar, pode ser em questão de vestimenta, pode ser em questão do seu coração irreverente, pode ser você estar aqui, mas o seu espírito não está aqui, na verdade, não com a reverência de culto que o Senhor precisa. E eu queria destacar isso para nós, a começar de mim, de que Jesus é rei. Ele é rei. Não será rei, ele já é rei. Nós só estamos na dependência de que vai se cumprir o restante da profecia. E eu vou provar isso daqui a pouco nas Escrituras. E não apenas usar como jargões de que ele é ou ele não é rei da sua vida. Porque quando de fato ele é rei da nossa vida, as nossas atitudes demonstram isso. Nós somos súditos do reino de Jesus. De fato ele é o nosso rei. Você sabe que a gente aprende muito, né? Eu gosto de assistir séries e tal. E tem uma série aí que trata essa questão de reis e tal. E eu já até mencionei aqui no culto. E na Idade Média, naquela época, eram por famílias. Eram as grandes famílias que governavam. As casas. Cada família tinha o seu brasão, né? Então os Gelone estavam lá com o brasão, eles se juntaram com o Sodré, fizeram aliança para serem mais fortes, aí juntou as duas casas, e assim e era por casamento, as alianças aconteciam por casamento. Veja que a sociedade era regida de uma forma, né? A igreja está se preparando para uma grande cerimônia, que são as bodas do Cordeiro, um casamento. Jesus faz seu primeiro milagre aonde? Num casamento, né? Que é a união das famílias. E hoje, praticamente o que você vê aí fora na sociedade, no mundo, é a tentativa de destruir o conceito do quê? De família. De família nos moldes que a gente tem e conhece à luz do que a palavra de Deus quer e exige para nós. E você não precisava ser apenas o rei, mas por exemplo, se eu encontrasse o William no meio de uma trilha lá, porque lá era assim, era viver ou morrer. Eu já sacava a espada e perguntava assim para ele: você é leal ou você é vassalo de qual casa? Não, eu sou da casa dos ribeiros. Quem é o seu senhor? Meu senhor é o Orlando. Você dobrou o joelho para ele? Dobrei. Porque as pessoas faziam um juramento, eles dobravam o joelho e juravam lealdade àquela casa. A partir de então eles recebiam proteção daquela casa. Todas os subterfúgios daquela casa estavam ligados àquela casa. Assim como quem estava no trono, as casas vinham, os senhores, e dobravam o joelho e declaravam lealdade àquela casa. Eram ritos. E qualquer atitude contrária à que você jurou, dobrando o joelho, era considerado traição, digno da morte por degola. Hoje nós estamos vendo um tempo mais civilizado, um tempo moderno, não tem mais essas coisas. Mas será que nós resistimos em dobrar os joelhos a Jesus e declarar a Ele como Senhor da nossa vida? Senhor da minha casa?
às vezes nós vivemos num estágio de rebelião, mesmo espírito que levou Lúcifer a se rebelar, porque não aceitamos a insurgência de nada e ninguém. Não, a minha vida é isso aqui, eu penso, eu sei. Como assim? Como assim? Não, isso não é possível. Se há um rei, esse rei tem que ser obedecido, as suas ordens, os seus preceitos, não é da sua cabeça. E hoje nós queremos viver do nosso jeito. Falamos que Jesus é rei, muitas vezes da boca para fora, mas não vivemos debaixo como súditos de um reino em qual Ele é rei. Às vezes, no íntimo e no profundo, não é assim. Eu não estou falando que é o seu caso. Quem tem que falar se é o seu caso? Não, é o Espírito Santo. Ele tem que mostrar para você aí. Mas o que eu estou querendo te despertar e chamar a atenção é: temos que olhar Jesus Cristo como rei. Mas não só olhar, o glorificar. Você vê que o texto que nós lemos aqui, há todo um cerimonial, os anjos, os 24 anciãos, se prostrando, declarando, cantando, adorando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, no céu. E aí eu fico imaginando as pessoas que querem entrar na presença do Senhor, e acham que é farra, que é fé. Não, tem que haver reverência, tem que declarar a santidade do Senhor. Daniel foi para a presença do Senhor e ficou 2 semanas de cama, não pôde com a presença de Deus, não pôde. É algo tremendo, é algo maravilhoso você estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos que, a nossa vida, ser um testemunho para as outras pessoas. Apocalipse capítulo 20, anda mais um pouquinho aí. Apocalipse 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Todos vamos prestar conta diante do trono. Não tem conversa, não tem escapatória. Todos nós iremos diante do trono. As revelações abrem com o trono, elas acontecem tudo com alguém assentado no trono. E este rei voltará. Nós cantamos muito isso aqui agora. E aí nós vamos ter a oportunidade. Aí essa história que Deus sabe todas as coisas, aí que o negócio vai ficar feio. Você não viveu durante a sua vida considerando que havia um rei. Você era o rei, você era a rainha. Engraçado, né? A gente brinca, né, que certos pais criam os filhos como reizinhos, não é? Qual que é o princípio que a gente faz essa afirmação? Deixa a criança solta, não é assim? Faz o que bem entende. Não tem disciplina, não tem limites, não tem nada. Pode mandar ver, reizinho. E se frustrar. Aí hoje vem aí, não, que não pode frustrar, não pode criar uma criança frustrada, que não sei o que. Ixi, aí já começa. Hoje pai não pode disciplinar filhos que dá uma chineladinha, uma cintaria. Não pode não, vai preso. Não pode frustrar, não pode ser o que, sabe? E você começa com novas filosofias, novos direcionamentos. E você vem vindo que uma geração fraca, uma geração que não sabe respeitar a autoridade, e não sabe mesmo, não sabe. Eu estava num lugar assim, estava no Claretiano, para me servir assim, e de repente um menino de 9 anos, mas veio igual uma bala, passou entre mim e o balcão, atropelando. Tipo, eu falei assim, como assim? Riscaram a palavra licença do dicionário? Ou então você encostar aqui, deixa eu passar? Sabe? Não é assim que a coisa funciona, não. Vai contra. É que eu não tive tempo, né? Eu estava com tanta fome. Como assim?
Mas hoje, é assim que está acontecendo. Hoje não há limites. Pode tudo, faz tudo, e você não tem noção do que vai acontecer mais à frente, infelizmente. Nós estamos debaixo e somos súditos de um rei. Quando Jesus começa o seu ministério, João Batista vai começar a dizer que o reino está próximo. Falamos até sobre isso, né, Elaine, tempos atrás, sobre o reino de Deus. E aí quando Jesus começa, o reino de Deus chegou. Nós estamos e somos súditos de um reino. Mas não é qualquer rei, e aqui eu vou caminhar para encerrar essa palavra, porque o comportamento e os valores desse rei tem que ser o comportamento e os valores de inspirarem a nossa vida. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías 53 é uma profecia sobre Jesus. Às vezes eu falo que Jesus era feio e as pessoas querem bater em mim, mas agora eu vou provar. Verso 1: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi na vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pergunta, você está com o texto aberto aí, que versículo aí me mostra e me indica e me sinaliza Jesus como rei? Vamos ver se você está antenado. Qual versículo desses 12 versículos que nós lemos me mostra Jesus como rei? Não, pastor, está falando de um servo que não tem beleza, não tem formosura. Vai, Samuel, pesquisa aí. Vamos, vai cair no vestibular, vai, prepara aí. O Enem não vai livrar a sua cara, não. Não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha estima, não tinha nada. Levou os pecados, e ainda vem falar de rei. Onde que está escrito aí que me mostra a questão de um rei? Os irmãos que estão assistindo o culto online aí, se quiser, escreve aí, o Daniel fala para nós aqui. 12. 2. 11 e 12. Deixa eu ver. Verso 11 e verso 12. Por quê?
Você escolheu 2 números e resolveu chutar. Por quê? Por que 11 e por que 12? Mas aí, não, um lugar de honra, eu posso dar o primeiro lugar aqui da fileira, igual o William está sentado, não ser rei. Hã? Continua o quê? E o menino acertou. Isso é um espinho na minha carne, viu, Samuel? Tira esse sorriso do rosto. E tira esse coraçãozinho também. Ele dividirá, no verso 12, os despojos com os fortes. Dividir despojo é recompensa de guerra que o rei vencedor faz com o rei perdedor, com o povo perdedor. Ele pega os despojos para si e aqui vai dividir. Aqui é um sinalizador de Jesus. Porque alguém ficou com alguma dúvida que esse texto está falando de Jesus? Parabéns. Que Jesus é o rei, a divisão dos... Mas não é qualquer rei. É um rei servo. É o rei que entregou a vida. É o rei que foi o sacrifício. É o rei que... Podia ter mandado outro, né? Olha só que interessante. Podia ter mandado um anjo, podia ter mandado qualquer outro para poder sofrer o que ele sofreu. Não, foi ele. E aí o texto vai... Este texto, se você até quiser escrever aí, como uma referência cruzada, escreve lá em cima, Isaías, nesse capítulo 53, escreve assim, Filipenses 2, 5 a 11. Escreve e já abre lá. Filipenses 2, 5 a 11. É um dos meus textos assim preferidos da palavra. Um dos meus textos assim... que, né? Seja, e olha só, é um texto que nos provoca, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eita nós! Agora começa a ver se o restante do texto não mostra a Jesus como rei e faz um paralelo com Isaías 53. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Qual é a mais alta posição? Hã? E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aleluia, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, glória a Deus. Hoje podem até resistir, hoje pode até não dobrar o joelho, pode dizer não é meu Senhor, pode dizer não vou confessar, mas vai chegar um dia que toda língua vai confessar, vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, onde Ele vai vir com toda a glória e poder, e nós vamos poder levantar as mãos, os braços, enfim, aleluia, o Rei dos Reis chegou, é um novo tempo, é uma nova era para a nossa vida, acabou, o diabo, a morte, o falso profeta, vão ser jogados fora, o mal vai ser vencido agora, Ele veio, aleluia, valeu toda a lágrima que foi derramada, valeu toda a injustiça que sofremos, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, agora estamos debaixo do reinado daquele que vive e reina para sempre, aleluia. Isso é algo que nos traz esperança futura, mas é algo que tem que trazer hoje uma vivência, uma adoração, uma busca, um relacionamento com esse servo, através do quê? Humildade, obediência, porque como é que começa o texto que eu acabei de ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Olha que interessante, hoje as pessoas querem ocupar o trono por causa da glória. Jesus abre mão da sua glória, Ele se esvazia da sua glória, para vir como uma criança. Eu fico até pensando, assim, Senhor, né, de repente assim, né, Jesus negociando com o Pai. Tá, eu vou, mas tem que ser como criança? Não dá para já cair lá, homem grandão, já sabendo ler, escrever? Tem que ser uma criança catarrenta que vai gorfar, que vai fazer cocô na fralda, passar esse mico, sério mesmo? Que eu vou ter que aprender a falar a palavra errada, e aquela, sério mesmo? Que eu tenho que aprender questões sociais, sério mesmo? E Deus falou, sério mesmo. Eles precisam entender que o Emanuel, que é um dos seus nomes, que significa Deus conosco, é alguém como eles, que experimentou tudo o que eles experimentaram, que viveu exatamente tudo o que eles viveram, e que sabe o que eles estão passando e vão passar, para que seja o sacrifício perfeito para salvá-los dos seus pecados. Ele bateu boca? Questionou? Ele obedeceu. Não dá para ser súdito deste rei, se não tiver um espírito de obediência, de humildade e de servo. Você é servo, ou você está para ser servido? Você quer que as pessoas façam as coisas para você, ou você está pronto a servir? O problema é que para servir, você tem que estar disposto a pagar o preço, dedicar tempo, né? Eu achei bonitinho uma célula essa semana, que fizeram uma dinâmica lá, e tinha um pirulito atrás da dinâmica, atrás era uma plaquinha assim, e o que segurava a plaquinha era um pirulito. Inclusive estou até para saber se não sobrou pirulito. Custa dinheiro comprar pirulito, sabia? Só que as células não têm verba própria. Aquela liderança tirou dinheiro do bolso para comprar aquilo ali. E faz com amor. Faz com amor. Eu estava assistindo o funeral da rainha, e comecei com ela e vou encerrar com ela. E eu olhando aqueles líderes mundiais sentados ali, reverenciando uma morta. E eu fiquei imaginando o dia em que Jesus há de voltar como rei, e todos eles vão ter que dobrar o joelho diante de Jesus. Homens poderosos, homens que têm o poder nas suas mãos. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você. Se você conhece alguém que é arrogante, alguém que tem o rei na barriga, né, como eles costumam dizer, põe na mão de Deus, põe na mão de Jesus, porque Jesus trata Ele abate os orgulhosos e Ele exalta os humildes. Entrega para Jesus, não deseje mal, perdoe, não faça, Senhor, cuida dele. Tome cuidado para que eu e você não sejamos arrogantes nas nossas conquistas, nos nossos feitos, de achar que há mérito em nós, porque não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Quando você receber um elogio de algo que você fez, rebate na hora para Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A glória é dEle, é por sua graça que você é abençoado. Não fica para você, para não cair na tentação que foi a mesma que levou o diabo a cair, e ao inflar o seu orgulho. Se prostre humildemente. Você tem méritos, você é inteligente, você estudou, você fez isso, fez aquilo outro, você tem conquistas, mas nada disso seria, se não fosse dádivas vindas dele para você. Como súditos temos que ser humildes, servos, e dobrar o joelho, e reconhecer que tudo é por Ele, tudo é dele, é por Ele, e é para Ele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Possamos viver sinalizando isso, irmãos, que as pessoas vejam que somos súditos de um rei. Eu não sou súdito de Bolsonaro, de Lula, de Tarcísio, de Haddad. Eu sou súdito de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao qual estes homens vão dar conta.
a qual os que já foram vão ressuscitar e dar conta. Quero encerrar com carinhosamente chamarei-a de Betinha, esta aqui. Ela escreveu um livro que não está em português, A Serva Rainha e o Rei a quem ela serve. Se você não sabe, a Rainha Elizabeth era chefe da igreja anglicana. E foi uma mulher que nunca escondeu a sua fé em Nosso Senhor. Só que você não vê a mídia falando sobre isso, né? Você não viu a mídia divulgando esse livro. Depois dá um Google nas 10 frases que ela falou sobre a sua fé, você vai ficar assim encantado com essa mulher. Eu já tenho esse livro aqui no meu e-book em inglês, vou esperar traduzir, se alguém quiser eu mando depois. Mas nessas questões, isso me emocionou muito, que eu vou falar agora, e motivou, foi o que o Espírito fez eu pegar para trazer essa mensagem hoje. Eu estava ouvindo numa TV, os comentaristas falando, e um comentarista achou de dizer exatamente sobre isso, que ela nunca escondeu a sua fé, e a importância de Jesus na sua vida. E esse jornalista relatou uma conversa que a rainha teve uma vez com o arcebispo da Cantuária, que é o sacerdote maior da igreja. E ela virou para ele e disse assim numa conversa informal: eu gostaria tanto que Jesus voltasse durante o meu reinado. E o arcebispo: por quê, majestade? Aí ela virou e disse assim: porque eu pegaria a minha coroa e colocaria aos pés de Jesus. Pegaria a minha coroa e colocaria aos pés de Jesus. Não há rei senão o Senhor. E toda língua vai confessar isso. Toda língua vai dizer que Jesus Cristo é Senhor. A gente vai dobrar o joelho. É Ele que nós servimos. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de cada detalhe da sua vida. Não duvide disso. Por maior que esteja a provação ou a tribulação, Ele é Rei. Eu tive a oportunidade de, quando eu fiz aquela peça Jardim do Inimigo, lá em Vitória, de interpretar o papel do diabo. E colocaram a mim, exatamente porque era um papel muito pesado tal, e há um momento da fala de Satanás ali, ele falando que, exatamente reportando este momento em que ele é expulso do céu, que ele olhou o trono e Deus não estava no trono, ele quis desejar o trono, tal, não sei o que, isso aqui é uma metáfora, tá? Porque a Bíblia não fala sobre isso, mas e que ele imaginou que Deus ia se levantar, ia começar a guerrear com ele num esforço excomunal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: não vai haver a batalha do Armagedon. Você acha que Jesus vai vir com um exército igual Guerra Infinita? Os Vingadores de um lado, Thanos do outro, e vai vir aquele quebra-pau ali, aquela coisa, então da luz. Às vezes a gente tem essa visão de que Jesus vai vir com os anjos, e vai lá, e vai ganhar, e vai suar, e vai ser aquele... Irmãos, Jesus, com um gesto do seu rosto, Satanás cai. Com um simples piscar, ele é derrotado. Com uma simples palavra, ele é destruído. Este é o nosso Rei. É debaixo dele que estamos sujeitos, estamos cobertos. Viva isso e creia nisso. Não vai ter batalha. Não vai ter aquela coisa, meu Deus, e se perder? Não, Jesus já venceu. A maior batalha que ele poderia vencer era contra a morte. Ele trouxe do inferno as chaves da morte, da vida, venceu a morte. Não há mais nada a ser vencido. Depois que Jesus venceu a morte, não há mais nada a ser vencido. Tudo já foi vencido, o diabo já foi vencido, a morte já foi vencida, está consumado, aleluia. Por isso ele é Rei dos Reis. Por isso que Paulo vai dizer, por conta disso, tudo que ele passou como servo, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus, que se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Viva isso, seja um propagador disso, de que estamos debaixo desse reino em nome de Jesus.